acho que a primeira questão que se coloca para a gente é a de uma certa atrofia da dimensão política, né? Muito tem sido dito na imprensa e em alguns debates do problema da polarização política, né? De um certo fla-flu, que isso estaria paralisando o pensamento, a política, etc. Isso sempre me pareceu assim um raciocínio muito superficial, porque todas as épocas de transformação política, de grandes avanços, ocorreram a partir de polarizações, né? Então, nunca me pareceu um problema histórico a polarização, né? O que me parece terrível nos nossos dias atuais é que essa polarização ela vem sem uma dimensão política, sem um espaço político. Cada vez mais está atrofiado o espaço para o debate. E quando eu digo debate, também não acho que é uma troca entre iguais, em uma certa interpretação de Hannah Arendt. Não, eu digo espaço para um confronto real, onde possa haver uma discussão direta, onde haja a possibilidade de transformação, né? E isso me parece a grande consequência negativa dessa falta de espaço público, né? Que é uma quase impossibilidade de transformação, né? Ao invés de darmos conta de uma expansão de horizontes, de uma incorporação de possibilidades, o que a gente vê cada vez mais é a tentativa de limitação, né? De rejeição, de uma imposição de uma única forma de vida, né? Então, nesse sentido, me parece urgente a leitura de Sartre, a discussão de Sartre, seguir a provocação do pensamento dele, porque aqui no Brasil, normalmente, e falo do Brasil porque me parece onde mais interessa a gente e é onde eu sou mais capacitado para falar, toda essa possibilidade de espaço político ela sempre foi muito contaminada com uma certa utopia de um povo alegre, de uma miscigenação rica ou de um acolhimento brasileiro, que são traços muito bem-vindos, mas quando a política se coloca a partir desses termos, parece que a gente quer inviabilizar as transformações, né? Afinal, se há alegria, miscigenação e acolhimento, para que mudar as coisas, né? Então, acho que o pensamento do Sartre é um pensamento contra o conservadorismo, no seu sentido mais básico, primitivo, né? Sartre é alguém que nunca quis conservar nada, né? Sempre foi um pensamento muito de confronto, né? A despeito de sua boa, pouca vontade com Nietzsche, sempre foi a partir desse viés que eu vi uma influência nietzschiana no pensamento do Sartre, né? Uma certa filosofia do martelo, acho que caberia bem a Sartre nisso, né? E acho que temos duas oposições que marcam todo o pensamento do Sartre, que acabam colaborando para essa ideia, né? Desse pensamento de busca de um espaço público, de uma recuperação de uma dimensão política e da ideia de um livre confronto, né? Primeiro, que para mim parece um pensamento que se constitui do começo ao fim contra o universal, né? Nesse sentido, Sartre é um pensamento antimetafísico por natureza, né? Ele pouco fala disso, ele não dá muita importância a isso, mais lá para o final do Ser e o Nada, que ele vai dizer, meu pensamento não é de metafísica, metafísica está preocupado com a origem, eu não me preocupo com a origem, mas eu não quero nem discutir, digamos, a parte técnica disso. O que eu quero dizer é que Sartre sempre buscou pensar o acontecimento, o efetivo, o concreto,
o nosso tempo. Nesse sentido, o universal, o abstrato, o suprassensível, o eterno, nunca o seduziu, nunca o mobilizou, né? Nunca o chamou a atenção, porque ele estava muito preocupado com o seu tempo, né? Então, acho que a primeira coisa é essa questão de um pensamento contra o universal. A outra questão que me chama também é que o pensamento da liberdade, né, essa noção central no Sartre, e que de tão central nos chama a atenção que pouco é nomeado por Sartre, né? Sartre não fala tanto da liberdade, ele fala, parece mais do próprio exercício da liberdade, pouco teoricamente da liberdade, com todo sentido a partir da sua ideia do existencialismo, mas que a liberdade ela se coloca radicalmente contra qualquer tipo de determinação, né? É claro que era uma brincadeira com a Thaís, é o problema da intimidade, né, Thaís? Mas contra abrir... Mas pode, Marcela, adoro as tuas abrir ou provocações. fechar a câmera, abrir ou fechar microfone, nome, quer dizer, é um pensamento que tem que se confrontar justamente com o contingente, com o acaso, com aquilo que a vida é, né? O pensamento do Sartre é contra prescrições, determinações, orientações, porque a sua matéria-prima é a existência, é aquilo que nos é apresentado, né? E acho que a liberdade ela se coloca nesse nível de pensamento, né? Uma segunda coisa que eu queria falar é que me parece também fundamental a gente ler Sartre percebendo a relação fundante que tem no pensamento dele entre pensamento e ação, né? Sartre não é um filósofo teórico unicamente. É óbvio que ele depende de noções, é óbvio que todo pensamento já tem uma mediação em relação à vida, né? Nós usamos linguagem, conceitos, lógica, argumentos, isso tudo já são mediações, abstrações da vida, mas no Sartre é uma exigência, uma finalidade sempre da ação. Filosofia é agir para o Sartre, né? E a liberdade também, uma outra forma de entender a liberdade é essa articulação entre pensamento e ação. E aí chama a atenção um conceito tão ligado e justamente ligado a Sartre, que é do engajamento, né? O engajamento no Sartre ele tem duas dimensões que às vezes a gente não percebe. Quer dizer, tem a primeira dimensão, que é uma dimensão ontológica do engajamento. Se eu falo algo, de alguma forma, ao falar algo, ao afirmar algo, ao fazer uma escolha, eu excluo todas as outras, né? Eu me engajo ontologicamente em tudo que eu faço. Não é possível uma ação total, né? A gente sempre faz escolhas, a gente sempre impõe certas exclusões, certas divisões. Ontologicamente é assim o engajamento. Mas o que é interessante é que no Sartre tem uma segunda dimensão. Além do engajamento ser ontológico, como eu estava falando, ele tem uma dimensão ética, né? Que para o Sartre, se eu escolho, se eu me comprometo com algo ontologicamente, é preciso que eu escolha o que eu vou me comprometer. É preciso que eu vise algo, né? Então, o engajamento, além de ter um comprometimento ontológico, ele tem uma responsabilidade ética. É preciso escolher, é preciso agir, né? Então, de alguma forma, essa relação entre pensamento e ação ela faz com que a filosofia do Sartre, que o existencialismo esteja diretamente ligado a um portar-se no mundo, né? Nesse sentido, não é possível você se eximir de responder ao seu próprio tempo, né? Você tem que se colocar. Eu sempre me lembro, e para quem já fez aula comigo, está cansado de eu dizer isso,
mas me parece sempre maravilhosa. Eu sou realmente muito devedor às leituras do Gerd von Heyne, considero ele um dos maiores comentadores independentes da língua, e Gerd von Heyne tinha um costume, no começo dos seus cursos sobre Sartre, de dizer que estudar o pensamento do Sartre era se deparar com todas as contradições do século XX. Não só por questões cronológicas, né? Sartre nasce em 1905 e morre em 1980, sua vida toda no século XX, mas no sentido do engajamento dele mesmo, né? Dele responder a todas as questões do seu tempo, às correntes artísticas, aos posicionamentos políticos, aos debates filosóficos, às participações através de seus romances, da sua dramaturgia, né? Então, isso me parece fundamental. E a última coisa que eu gostaria de falar, para realmente não me alongar, e quando eu recebi o convite, que me alegrou muito, a ideia de servir como uma provocação, tentei pegar temas bem amplos e não discutir especificamente nenhum conceito, para justamente servir como uma provocação. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece também ter muito a ver com o nosso tempo, com a urgência do pensamento do Sartre, a urgência de se ler, de se discutir, de se pensar Sartre, é que o pensamento do Sartre ele é radicalmente oposto a qualquer tipo de eficiência, de produtividade, de eficácia. Né? Nesse sentido, é um pensamento profundamente anticapitalista, é um pensamento, no sentido nietzschiano, completamente extemporâneo. Né? Não é à toa da rejeição profunda ao pensamento do Sartre até hoje, né? Porque, de alguma forma, é um pensamento de embate ao nosso tempo. E isso não é nenhuma fuga do pensamento do Sartre, ao contrário, né? Esse distanciamento que ele toma como uma forma de dar mais conta do nosso tempo, de se colocar, de questionar, de explicitar as nossas questões, né? E ele faz isso porque me parece que tem uma segunda ligação que cada vez tem me interessado mais, e até o próximo curso que eu vou começar em agosto, estou me dedicando a isso, que é a relação entre filosofia e vida. Sartre faz isso porque, obviamente, para ele, a vida transcende o capital, né? Por isso que o Sartre, o pensamento do Sartre, a filosofia do Sartre, ela tem menos capacidade de nos orientar. Muitas vezes nós chegamos ao pensamento do Sartre buscando uma orientação, mas nesse caso ele é bastante frustrante, né? Ele levanta as questões, mas verdadeiramente ele não nos orienta, né? Porque ele é muito mais um pensamento de demolição de crenças, de ideologias já mortas, que, na verdade, constrangem a existência, do que realmente prescritivo ou orientador. Mas ele tem um ponto que sempre me pareceu o ponto mais belo do pensamento do Sartre, que ele nos mostra inequivocamente um ponto de partida, né? E acho que esse ponto de partida é um ponto de partida de pensar nossa época fora do universal, fora do determinismo, aonde há um espaço que se exige luta, e esse espaço é do acontecimento, né? É desse presente no qual não podemos prever, que não podemos controlar, e por isso mesmo se torna cada vez mais urgente que a gente pense sobre ele, né? E isso, para mim, também é uma das definições mais interessantes da liberdade. É justamente essa incapacidade de determinação radical, mas de um questionamento, de uma questão que se coloca a despeito de você não poder respondê-la, que é o desafio do nosso tempo, que é a contemporaneidade, né?
é, de alguma forma, a gente fazer sentido à nossa vida. Então, esse ponto de partida que a cada obra do Sartre, quando ele ainda nas primeiras obras está profundamente influenciado pela fenomenologia, no Ser e o Nada, que ele desdobra a fenomenologia para um existencialismo, ou nas suas obras finais, onde ele tenta fazer uma articulação bastante heterodoxa entre marxismo e existencialismo, onde ele impõe ao marxismo a questão do indivíduo, do homem, junto com a história. Me parece que essa é a questão que ainda faz sentido ler, ainda faz sentido discutir, ainda faz sentido a gente se reunir para pensar isso. E acho que não é pouca coisa, já depois de 20, 30, 41 anos, não é isso? Da morte dele, um pensador que nunca quis falar sobre o futuro, que sempre, no termo mesmo usado por ele, que quis sempre perecer com a sua própria época, mas que se fez de forma tão potente que ainda 41 anos depois a gente ainda pode voltar a ele como uma certa luz para iluminar o nosso tempo que anda beirando profundamente as trevas, né? É isso que eu gostaria de falar um pouco para vocês. E, novamente, muito obrigado pelo convite, pela presença de todos.